Imagine que a imagem habitual da vida de Jesus de Nazaré está incompleta. Em algum lugar nas profundezas da história, sob o manto de séculos de silêncio, distorções intencionais e a influência dominante das instituições, esconde-se uma interpretação diferente de seus feitos. Esta versão é capaz de abalar os alicerces da fé de milhões de pessoas, acostumadas a aceitar dogmas sem questionar. E se existirem textos que os primeiros líderes da Igreja consideraram tão perigosos que os perseguiram, suprimiram e proibiram? Essas escrituras retratam Jesus não apenas como um sábio mestre, mas como um Messias misterioso, revelando verdades inacessíveis à compreensão das pessoas comuns. Juntos, embarcamos em uma jornada por territórios proibidos para desvendar a história de um evangelho secreto, sepultado sob as camadas do tempo, rotulado como heresia e intencionalmente silenciado por aqueles que temiam suas revelações. Cada nova descoberta será emocionante, mas a mais importante delas é capaz de mudar para sempre a percepção não apenas da pessoa de Jesus, mas também do sentido da existência humana. Os mistérios que nos propomos a desvendar não visam apenas entreter, mas despertar a consciência, provocar dúvidas e inspirar a busca pela verdade. Romperemos o véu da história, da teologia e do sigilo para chegar à essência. Transportemo-nos para os primeiros séculos após a crucificação de Jesus. Naquela época, o cristianismo ainda não era uma religião centralizada com dogmas rígidos. Representava uma mistura heterogénea de diversas vozes, interpretações e comunidades. Alguns grupos enfatizavam regras estritas e a ortodoxia. Outros aceitavam visões místicas, conhecimentos secretos e transformações internas. Nesse ambiente tumultuado, surgiram muitos textos. Alguns deles foram incluídos no Novo Testamento, outros foram rejeitados ou destruídos. Por quê? Porque afirmavam que a mensagem de Jesus não residia em instituições, poder ou dogmas, mas na libertação da alma humana da ignorância e das ilusões. Entre esses textos, um lugar especial é ocupado pelo chamado Evangelho Secreto. Ele é associado a um fragmento misterioso, conhecido como versão secreta do Evangelho de Marcos, ou a uma categoria mais ampla de evangelhos proibidos, encontrados entre os escritos gnósticos. Este texto misterioso retrata Jesus não apenas como um taumaturgo ou pregador de moral, mas como alguém que revela sabedoria profunda aos escolhidos. Ele sugere que o ensinamento de Jesus tinha dois níveis. Um para o público em geral, repleto de parábolas e lições morais, e outro para um círculo restrito de iniciados, aos quais eram revelados os mistérios da existência, da divindade e do reino oculto. O historiador Morton Smith chamou a atenção para uma carta atribuída a Clemente de Alexandria, um líder da Igreja do século XVIII. Nesta carta, Clemente menciona uma versão secreta do Evangelho de Marcos, destinada apenas àqueles que foram iniciados nos mistérios mais elevados. Segundo Clemente, este Evangelho não era para todos, mas apenas para pessoas espiritualmente maduras, capazes de compreender verdades que poderiam chocar ou indignar os despreparados. Imagine as consequências que podem estar ocultas nas sombras da história. Se admitirmos que Jesus transmitiu aos escolhidos um ensinamento secreto, capaz de mudar radicalmente a concepção de salvação, da essência da alma e da relação do homem com o divino. Então, a versão habitual do cristianismo, estabelecida ao longo dos séculos, apresenta-se apenas como parte de um mosaico. Perguntemo-nos por que a Igreja, uma instituição que mais tarde reivindicou o seu direito inquestionável de interpretar os ensinamentos de Jesus, buscou com tanta fúria relegar ao esquecimento textos semelhantes.
A razão reside não apenas em sutilezas teológicas, mas também em questões de poder. Se a salvação é alcançada não pela submissão cega a uma autoridade externa, mas pelo despertar do conhecimento interior, então o papel dos sacerdotes, bispos e de toda a hierarquia eclesiástica é questionado, tornando-se desnecessário. Foi essa perspectiva que aterrorizou os primeiros líderes da Igreja, a ideia de que Jesus apontava não para dogmas e rituais externos, mas para o mundo interior, para o reino divino dentro de cada pessoa. É aí que reside o perigo. Um evangelho que apresenta Jesus como um Messias secreto, não limitado pelos concílios romanos e dogmas rígidos, mas despertando a centelha divina em todo aquele que está pronto para ouvir. Tal mensagem é uma revolução, mas não política ou militar, e sim uma revolução da própria alma. E as revoluções da alma, uma vez iniciadas, não podem ser detidas. São mais difíceis de controlar e impossíveis de silenciar. O que isso significa para nós hoje? Se o Jesus do Evangelho secreto é uma realidade, se ele realmente revelou mistérios apenas àqueles que são capazes de ver e ouvir, então quantas gerações foram privadas da plenitude de sua mensagem? Quantas verdades foram sepultadas sob o peso dos séculos, escondidas ou proibidas apenas porque ameaçavam o poder daqueles que temiam perder o controle sobre o rebanho? No futuro, abordaremos as escrituras suprimidas, as vozes dos chamados hereges e as antigas tradições que preservaram fragmentos do ensinamento desse Messias oculto. A própria ideia de um evangelho secreto nos força a olhar de uma nova maneira para o que significava seguir Jesus nos primeiros anos do cristianismo. Para muitos, a imagem de Jesus está inextricavelmente ligada aos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos imaginar que essas não eram as únicas vozes, os únicos testemunhos e as únicas interpretações. De fato, o que chamamos de Novo Testamento é o resultado de um longo e muitas vezes violento processo de seleção, exclusão e supressão. Nos séculos II e III, o mundo cristão estava repleto de uma infinidade de textos. Comunidades em todo o Mediterrâneo criavam histórias, reflexões, hinos e revelações sobre Jesus. Alguns enfatizavam sua humanidade, outros exaltavam sua divindade. Alguns o retratavam como um taumaturgo, outros como um mestre cósmico da sabedoria divina. Entre esses textos, um lugar especial é ocupado pelos chamados evangelhos gnósticos, que se distinguem não apenas por seu tom incomum, mas também por sua reinterpretação da própria natureza da salvação. O Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi em 1945, apresenta Jesus não como um cordeiro sacrificial cuja morte expia os pecados, mas como um mestre que transmite conhecimento profundo. O reino de Deus está dentro de vós e ao redor de vós, diz ele em palavras atribuídas a Jesus. Imagine toda a profundidade e o poder transformador de tais revelações, atribuídas a Jesus. Trata-se de um conceito revolucionário. A salvação não é uma perspectiva distante, concedida por uma força externa, mas uma realidade já presente em cada um de nós, esperando ser revelada através do conhecimento e da consciência. Este reino interior, essa verdade profunda, encontrou-se no epicentro das críticas da Igreja, que subsequentemente a rotulou como uma heresia perigosa, até mesmo como algo demoníaco. Por quê? Porque ela transfere o poder da instituição para o indivíduo, do trono episcopal para o coração do buscador. Agora, voltemos ao misterioso Evangelho de Marcos. Na carta de Clemente,
há descrições de passagens que foram excluídas da versão pública. Uma das histórias narra a ressurreição de um jovem por Jesus, mas ao contrário da ressurreição de Lázaro, descrita no Evangelho de João, este relato adquire um tom enigmático. O jovem ressuscitado aparece diante de Jesus, vestido apenas com um pano de linho, e passa a noite com ele, compreendendo os mistérios do reino de Deus. Por décadas, estudiosos debateram essa passagem. Seria uma iniciação simbólica à verdade espiritual? Apontava para o batismo, o renascimento ou uma transformação mística? Ou seria algo tão profundo e secreto que até Clemente pedia que fosse mantido em segredo, alertando contra aqueles que ele chamava de mentes carnais? Pense nisso. Mesmo no cristianismo primitivo, existiam doutrinas que, segundo alguns crentes, não deveriam ser abertas ao público em geral. Um sistema de crenças de 2 níveis, um nível externo para as massas e um interno para os escolhidos. Se isso é verdade, então o Jesus de quem se fala nos sermões de domingo é apenas uma parte do quadro geral. Outra parte, muito radical, muito transformadora, muito perigosa, foi escondida sob o manto de séculos de silêncio. A historiadora Elaine Pagels, uma proeminente pesquisadora do cristianismo primitivo, afirma que a supressão dessas escrituras não foi acidental, mas intencional. Os textos gnósticos, segundo ela, representavam um cristianismo alternativo que celebrava a liberdade de pensamento, a experiência espiritual pessoal e o acesso direto ao divino. Para as autoridades eclesiásticas que buscavam a unificação da doutrina e a manutenção do controle, tais ideias eram insuportáveis. Elas não podiam permitir um evangelho em que cada crente tivesse a oportunidade de se comunicar diretamente com Deus, sem a mediação de sacerdotes, rituais ou dogmas. Isso nos leva a uma questão perturbadora, mas vital. A proibição dos evangelhos secretos e textos correlatos foi realmente uma defesa da verdade, ou visava fortalecer o poder? Imagine se cada pessoa tivesse acesso aos mesmos mistérios que Jesus compartilhou com seus discípulos mais próximos. Toda crise da estrutura da religião organizada poderia ter desmoronado antes mesmo de sua formação. Bispos e concílios perderiam sua autoridade. As subsequentes reivindicações de Roma por poder espiritual universal se mostrariam insustentáveis. Em essência, a Igreja primitiva talvez não suprimiu a heresia, mas a concorrência de ideias, visões e poder espiritual. Apesar de todas as tentativas de apagá-los da memória, os escritos proibidos continuaram a viver como sementes levadas pelo vento, escondidos em vasos de argila, murados em cavernas, transmitidos em sussurros de boca em boca por sociedades que, secretas, eles se revelaram ao mundo repetidamente nos lugares e momentos mais inesperados. A biblioteca de Nag Hammadi, descoberta no deserto egípcio no século XX, serve como uma prova vívida disso. 13 códices de couro, que jaziam na terra por mais de 1500 anos, como se esperassem sua hora, para contar ao mundo sobre um outro Jesus. Nesses textos, ressoa a voz do Messias, falando da luz escondida na escuridão, do conhecimento como caminho para a liberdade, da centelha divina contida em cada ser humano. Se essa foi a mensagem do Messias oculto, sua rejeição pela Igreja não foi o fim, mas apenas um atraso temporário. Hoje, esses textos voltam à vida, são lidos, estudados, reinterpretados, e o que eles revelam pode ser chamado, sem exagero, de uma revolução espiritual. Se Jesus realmente deixou ensinamentos destinados apenas aos escolhidos,
Você está pronto para aceitá-los? Ou, como a maioria de seus contemporâneos, você os rejeitará como muito complexos, muito perturbadores, muito estranhos? E o mais importante, se o reino de Deus já está dentro de você, como afirmam essas escrituras, que responsabilidade você tem por sua revelação? No que segue, aprofundaremos o estudo das conexões entre esses ensinamentos suprimidos e as tradições místicas do mundo antigo, desde a sabedoria do Egito até a filosofia de Platão. Talvez seja nelas que resida a chave para entender a verdadeira missão de Jesus como o Messias oculto. Para compreender verdadeiramente o significado do Evangelho secreto e a imagem de Jesus como o Messias oculto, é necessário ir além dos estreitos limites da história da Igreja. Os primeiros séculos do cristianismo ocorreram em uma época em que o mundo estava repleto de tradições espirituais, escolas filosóficas e práticas místicas. Os ensinamentos de Jesus não estavam isolados. Eles interagiam com poderosas correntes de sabedoria que permeavam o Mediterrâneo e o Oriente Médio e foram interpretados através de sua lente. Lembre-se do Egito, terra onde o antigo simbolismo religioso permeava todas as esferas da vida. O mito de Osíris, que narra a morte, desmembramento e ressurreição, por milênios deu esperança de vida eterna àqueles que compreendiam seus mistérios. Lembre-se da Grécia, onde Platão falava da alma imortal, aprisionada no corpo como um prisioneiro em uma caverna, buscando retornar ao reino da luz e da verdade. Lembre-se também das tradições místicas judaicas, onde profetas e sábios falavam em insinuações sobre sabedoria oculta, verdades veladas e um Deus cujos mistérios são inesgotáveis. Foi nesse mundo de símbolos, mitos e ensinamentos filosóficos que a mensagem de Jesus foi percebida, formada e interpretada. Imagine como os textos suprimidos se encaixam nesse amplo contexto espiritual. Os escritos gnósticos e, talvez, o próprio Evangelho secreto apresentam Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como um revelador de verdades eternas. Ele aparece não apenas como o Messias de Israel, mas como um guia cósmico, apontando à humanidade o caminho para uma libertação que transcende este mundo. Suas parábolas, ditos, ensinamentos secretos podem ser vistos como estágios de iniciação, palavras externas para a multidão, mistérios internos para os discípulos e, talvez, as verdades mais profundas destinadas apenas aos escolhidos. Aos escolhidos. Um dos aspectos mais intrigantes desses textos é a ênfase na gnose, um conhecimento que transcende a mera compreensão intelectual. A gnose representa um conhecimento direto, empírico, que transforma a consciência. É a percepção da centelha divina que dorme dentro de cada ser humano e a compreensão de que o despertar dessa centelha significa a reunificação com a fonte primordial. Lembremos as palavras atribuídas a Jesus no Evangelho de Tomé. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Este não é um chamado à obediência cega de um Salvador distante, mas uma instrução de um mestre, guiando os discípulos à autorrealização, ao encontro com sua própria natureza divina. Mas por que surge a pergunta? Tal visão de mundo foi rejeitada e até condenada pela Igreja oficial. A razão reside no conflito entre a experiência espiritual pessoal e o poder centralizado. Uma religião baseada na gnose é incontrolável, pois capacita as pessoas a buscar a Deus diretamente. Nenhuma hierarquia, sacerdócio ou sistema dogmático pode reivindicar o monopólio da verdade,
quando essa verdade está acessível dentro de cada alma. Para bispos, buscando a unificação da doutrina, e para imperadores, desejando usar a religião como instrumento de unidade política, tal visão era inaceitável. Portanto, o Evangelho secreto e textos semelhantes foram declarados heresia. No entanto, os ecos desse ensinamento profundo nunca desapareceram completamente. Ao longo dos séculos, místicos, filósofos e buscadores espirituais redescobriram seus fragmentos. Nas obras de pensadores cristãos primitivos, como Orígenes, que acreditava na preexistência das almas e na reunificação final de todos os seres com Deus, podemos ouvir seus ecos. Eles ressoam nas palavras dos padres e mães do deserto, que se retiravam para a solidão para uma comunicação direta com o divino. Esse mesmo caminho interior pode ser visto em místicos medievais como o mestre Eckhart, que afirmava: "O olho pelo qual eu vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê." A ressonância com a essência da gnose também é sentida fora do cristianismo. Verdades semelhantes se manifestam no sufismo, uma corrente mística do Islã, onde poetas cantam o amado divino, oculto no coração humano. Na Cabala, místicos judeus descrevem faíscas de luz divina, dispersas por toda a criação e aguardando a reunificação. É possível que o Evangelho secreto de Jesus não pertença a uma tradição específica, mas a uma sabedoria eterna, manifestando-se em cada época e cultura? Pode ser que o Messias oculto não seja apenas o Jesus histórico, mas um símbolo da revelação eterna, despertando a humanidade para sua verdade mais profunda. Mas surge uma pergunta importante. E se você descobrisse que a verdadeira mensagem de Jesus não era esperar pelo paraíso, mas despertar aqui e agora? E se o reino de Deus não é um lugar para onde vamos após a morte, mas uma realidade na qual podemos entrar hoje, percebendo nossa verdadeira essência? Você está pronto para aceitar isso, mesmo que exija uma revisão de tradições centenárias e uma entrada em um caminho de incerteza, risco e transformação? Transformação. Eis o desafio que o Evangelho secreto nos lança, convidando-nos a olhar além do habitual, além dos dogmas oficiais e dos confortáveis limites da religião institucional. Ele nos atrai para um caminho perigoso, mas libertador, de autoconhecimento, para um encontro pessoal com o princípio divino. Foi por isso que foi relegado ao esquecimento, não por ser falso, mas por sua verdade avassaladora, poderosa demais para ser controlada, verdadeira demais para ser manipulada. Na parte final desta pesquisa, tocaremos na revelação mais profunda. Tentaremos entender o que essa visão de Jesus como o Messias oculto significa para nós, que vivemos em uma era de fome espiritual, confusão e desunião. A verdade final que nos espera tem um poder incrível, capaz de mudar não apenas nossa percepção de Jesus, mas também nossa autoimagem. Tendo atravessado o véu dos textos ocultos, das histórias suprimidas e dos sussurros da sabedoria proibida, chegamos à questão principal. O que tudo isso significa para o homem moderno? Se Jesus realmente foi o Messias oculto de que fala o Evangelho proibido, sua missão não foi criar uma nova religião ou instituição, mas despertar a humanidade para a consciência de sua verdadeira natureza. E a maior tragédia não é que essas escrituras foram ocultadas, mas que gerações inteiras viveram suas vidas sem conhecer toda a profundidade de sua mensagem. Imagine as consequências. Se o reino de Deus já está dentro de nós, como afirmam os evangelhos secretos e os textos gnósticos, então a salvação não é um dom recebido de uma força externa, mas um processo de transformação interior, uma transformação da consciência. Jesus deixa de ser uma figura distante para a adoração e se transforma em um guia vivo,
revelando a centelha divina que dorme em cada um de nós. Nesse contexto, ele aparece como o Messias oculto não porque se escondeu, mas porque sua verdade foi escondida por aqueles que a temiam. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche observou certa vez que o maior perigo para a humanidade não é a mentira, mas as verdades esquecidas. Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com o Evangelho secreto. A verdade sobre a alma humana, sobre a presença divina, sobre o potencial ilimitado de cada pessoa, não foi destruída, mas apenas enterrada sob uma camada de dogmas seculares. E agora, quando as velhas estruturas estão desmoronando e as pessoas buscam uma experiência espiritual direta, essa verdade ressurge, convidando-nos a ouvi-la. Mas aqui reside a revelação mais poderosa. O Messias oculto não é apenas uma figura histórica, é um espelho que reflete quem realmente somos, quem sempre fomos. Seu mistério é o nosso mistério, e seu Evangelho oculto é a história escrita em nossos corações. Reconhecer Jesus como o Messias oculto significa reconhecer-nos como filhos divinos ocultos, faíscas da eternidade, vestidos de carne, chamados a despertar e a lembrar. Foi por isso que a Igreja institucional tanto temeu tais escrituras, não porque difamassem Jesus, mas porque revelavam muito sobre a natureza humana. A afirmar que cada alma carrega em si a semente da divindade, que cada pessoa é capaz de se comunicar diretamente com Deus, significa abolir hierarquias rígidas e estruturas de controle. Para aqueles que buscam, essa mensagem não é uma ameaça, mas sim uma libertação das amarras da ignorância. Ela testemunha que a vida de cada pessoa é cheia de significado, que os esforços para encontrar a verdade não são em vão e que a luz que a alma anseia já brilha dentro, esperando sua hora. O que o leitor fará ao se deparar com essa revelação? Ele a rejeitará como um fato histórico insignificante ou permitirá que esse conhecimento transforme sua vida? Continuará buscando a verdade em fontes externas ou ousará olhar para dentro de si mesmo para explorar o mundo interior? A escolha, como sempre, é de cada um. O Messias oculto não obriga nem impõe sua vontade. Ele apenas abre o caminho e aguarda a resposta do coração que busca. Lembremos as palavras atribuídas a Jesus no Evangelho de Tomé. Se trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que trouxerdes à luz vos salvará. Se não trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que não trouxerdes à luz vos destruirá. Estas palavras penetram na própria essência da existência humana, lembrando que um tesouro reside dentro de cada um, mas quente, se não for reconhecido, transforma-se em um fardo, um peso insuportável. A tarefa da vida é despertar e manifestar ao mundo o que estava oculto. Nisto reside a essência do ensinamento sobre o Messias oculto, que convoca à revelação do potencial não realizado que dorme em cada ser humano. Ao concluir esta jornada pelo mundo do conhecimento proibido, vale a pena refletir sobre o que foi descoberto. O Evangelho proibido nos lembra que a história nem sempre é tão simples e unívoca quanto é apresentada. Por trás de cada narrativa oficial, escondem-se vozes que foram silenciadas, verdades esquecidas e tesouros à espera de serem redescobertos. Ele revela que Jesus, talvez, não tenha sido apenas o que a Igreja o representou, mas algo maior. Alguém cuja sabedoria ressoa em diversas culturas e épocas. Ele foi um revelador da sabedoria oculta, um espelho do divino em cada ser humano, um guia para aqueles que estão dispostos a embarcar na busca pela verdade. Talvez tenha chegado o momento para cada leitor fazer a sua escolha. Talvez o verdadeiro segredo não esteja em manuscritos antigos, em cavernas perdidas no deserto, nem em catedrais ou palácios imperiais,
Talvez o verdadeiro segredo seja o próprio ser humano, seu despertar, sua consciência e a descoberta de que o Messias estava oculto, não em textos proibidos, mas nas profundezas de sua própria alma. Por isso, o autor não apenas convida, mas exorta o leitor a levar consigo esta revelação, não permitindo que ela permaneça apenas como uma curiosidade distante, que ela gere perguntas, incite a reflexão e impulse a ir além da percepção superficial do mundo. A história ainda não terminou. O Evangelho continua a ser escrito, não em papel ou pedra, mas em cada vida que ousa despertar. O Messias oculto já está aqui, esperando para ser manifestado em cada pessoa pronta para esta revelação.